E tem o processo judicial, vai ter até hoje o processo judicial para ressarcir aquilo, já está nos finalmente ali o processo. Mas o que aconteceu? Aí a gente pegou de tudo. Aqui mesmo no Putinga, eu lembro que na época que estava dando o problema do teatro invertido, nós tínhamos problema de ponte invisível. Lá no fundo do vale tem ali na Avenida Teotônio Vilela, tem a base de uma ponte que nunca foi feita pela Urban. 360 mil reais numa ponte lá que não existe até hoje. Tem a matéria do jornal lá. Foi a gente que pegou a planilha da Câmara. Falou, pô, cadê a ponte? Não tem a ponte, tá paga uma ponte aqui. A base da ponte tá lá até hoje, mas só que a ponte não existe. Tá lá. Aqui teve no pós-esportivo do Putin, teve um negócio muito engraçado com esse negócio das obras. A gente catava a planilha que vinha na Câmara, porque todas as obras da cidade, vai lá, antes de pagar, tem que ir a medição. Tem que ir o que a empresa fez naquele mês, tem que ir primeiro uma cópia para a Câmara para depois a Prefeitura pagar. Para os vereadores terem acesso, ir lá olhar, verificar se está tudo certinho. Aqui teve uma vez que pagaram no poliesportivo, tinha que ter o fornecimento de muda, né? Muda de árvore, plantar árvore, né? Então plantou 10 árvores, 15 árvores, aí pagava lá 15 árvores, pagava 20 árvores e tal. Aí num mês lá chegou lá que plantou 13 árvores e meia. Aí eu falei, caramba, eu quero ver aonde que plantou a tal da meia árvore, né? O que é meia árvore, né? Porque ou plantou árvore ou não plantou. Como é que plantou 13 árvores e meia? Meia. Né? O tal da meia, né? Aí eu fiz aqui o movimento e tal. Mas depois vira erro do estagiário, né? Não, ou vira erro do estagiário. Depois, o que aconteceu? Quando a gente começou a pegar pesado nisso daí, e foi achando coisas malucas por toda a cidade, o pessoal começou a dar uma organizada lá no setor de obras da prefeitura. Porque o que estava acontecendo? O cara fazia a obra de qualquer jeito e acertava a planilha lá para dar o mesmo valor, até no centavo. Então daí aparecia 13 árvores e meia, aparecia 18 rampas, ponto 37 lá na Via Oeste, aparecia a Vila Leila, era para construir 68 casas, apareceu 66 casas porque sumiu 2 casas. Sumiram 2 casas, né? Então, da Vila Leila foi muito louco, porque eu cheguei lá um dia, ó pra você ver, cara, que maluco o negócio. Lá na Vila Leila, os moradores estavam reclamando que tinha acabado de mudar o conjunto habitacional lá, com verba do Minha Casa Minha Vida, CDHU, a prefeitura construiu lá no Vila Leila. As casas lá. E é lá no topo do morro, lá em cima, lá perto da igreja de São Benedito, lá no Alto da Ponte. Quando dava chuva de vento, a água entrava na casa do pessoal pelo telhado. Entrava pelo telhado. Chovia de vento, entrava pelo telhado. Aí eu fui lá. Eu lembro, foi cômico isso daí. Eu peguei, fui lá e aí comecei a... Falei, vamos olhar aqui pelo telhado. Aí eu peguei o telhado, a telha mesmo colocou lá, e olhei na medição. Primeiro, a telha não batia com o que estava no projeto. Aí quando a telha não bateu com o que estava no projeto, o que aconteceu? Pegaram uma telha diferente e colocaram a inclinação da telha de acordo com a telha que estava no projeto. No projeto. Então, o telhado estava fora da norma e a inclinação estava errada. Aí o que eu fiz para tentar ajudar a corrigir aquilo e discutir aquilo com o CDHU? Eu peguei uma trena e fui medir. Eu subi em todas as casas de lá do Vila Leila para medir a inclinação de cada casa, para fazer laudo, fazer documento mostrando que a inclinação do telhado estava errado, por isso que estava entrando água nas casas. E aí eu falei, pô, e estava errado mesmo e teve que arrumar. E arrumaram, viu? Tiveram que arrumar. A gente comprovou que estava errado, estava com o telhado errado, estava com inclinação errada, uma série de coisas. Tudo errado. E aí, dessa daí, falei, cadê a casa? Porque eu fui contar as casas, tinha 2 casas a menos. Aí eu falei, caramba, como assim 2 casas a menos? Mas né? você tem que olhar pelo lado bom da história. Aí, pelo menos essas casas não tinham problema na inclinação. Aí não tinha casa, cara. Aí eu olhei e falei, caramba, tá sem a casa, meu. Foi aí que a gente, né? Uma outra que foi muito legal foi a casa de boneca do Parque Santos Dumont. Tava uma discussão da Via Norte para desapropriar o pessoal lá da Vila... Ali era perto da Vila Rossi, o pessoal dali da Miguel Eras. E a prefeitura querendo dar 10 mil, 15 mil reais lá para desapropriar o pessoal naquela época. Eu tô falando de 2006 e tal. E não comprava nada em lugar nenhum. Aí no meio daquilo lá, nessa discussão em 2006, 2007, o que me aparece? Uma medição das obras e aí a população estava reclamando da reforma do Parque Santos Dumont, que estava enrolada e tal.
Aí eu vi lá, cheguei lá, falei, vamos lá ver o Parque Santos Dumont, o que está acontecendo. E aí realmente tava ruim a obra lá, tava qualidade ruim e tal. E no meio da obra tinha o quê? Uma casa de boneca. Aí tinha a reforma da casa de boneca. Reforma da casa de boneca. E na época, a reforma da casa de boneca custou 45 mil reais. E foi na mesma coisa assim, ó. Ao mesmo tempo, tô fazendo uma reforma de casa de boneca com coisa lá. De 45 mil. Né? E oferecendo 15 mil pro morador perder a tua casa lá pra fazer a Via Norte. O fato de ter feito isso forçou a prefeitura a melhorar a negociação com os moradores. Das casas. Porque ficou constrangedor. Como é que eu vou oferecer para uma família 30, 20 mil para uma família que tem 2, 3 crianças, marido, esposa ali, e eu reformando casa de boneca. A 45 mil reais. 45 mil reais, uma reforma de casa de boneca. E é uma casa de boneca tudo esquisita ainda, né? Aí tava lá o preço da janelinha da casa de boneca, R$1.000. O desenhinho da caminha, R$800. Tava uns negócios assim, com os preços até estranhos lá mesmo. Aí na época ainda tinha o Antônio Leite, ele colocou na televisão, tirou um sarro danado aqui. O Antônio Leite era um ícone também, né? Era um ícone aqui, né, cara? Então, o que aconteceu? Essa parte de fiscalização de obra, eu não citei um caso específico, fui falando aqui de ponte visível, casa que sumiu, meia árvore e tal, porque elas, de uma certa maneira, ajudaram a melhorar o sistema de obra da prefeitura, a diminuir essas confusões. Diminuir o erro, né, Wagner? Porque, diminuir erro, porque independente de obra, quem seja o prefeito, se a gente torcer contra, a gente torce contra a gente. Sim, né? se torcer contra a cidade, não dá, né? Ele é o piloto do avião. Se você torcer contra o piloto... Teve um caso, e esse foi legal, porque a gente economizou uma grana para a prefeitura, que foi do terreno da Zona Norte, onde foi construir as casas do CDHU. Teve que votar na Câmara para a prefeitura comprar aquele terreno e depois doar para o CDHU construir as casas. Então a prefeitura foi lá comprar. Aí tava uma polêmica danada que aquele terreno, isso também foi em 2009, mais ou menos, que aquele terreno estava sendo comprado por 3 milhões. Um terreno ali do Alto Santana. 3 milhões. Esses 3 milhões, teve todo um questionamento. Não, mas está comprando por 3 milhões e não é tudo isso, porque ali é área ambiental, que não sei o quê, aquela confusão danada. Na época não tinha o Google ainda, não tinha aquelas coisas todas. A gente foi lá no INPE, pedimos a ajuda do pessoal do INPE para verificar se tinha nascente. Depois pegamos a documentação, começamos a olhar uma série de coisas e tinha uma polêmica danada daquele terreno e conseguimos votar na Câmara que a prefeitura tinha que fazer mais 2 laudos antes de comprar. Antes de pagar 3 milhões no terreno. Sabe por quanto saiu o terreno? Por 1. Economizaram 2 milhões. Economizou 2 milhões. Então toda vez que eu passo lá, eu ajudei Vai economizar 2 milhões aqui. Pagou o mandato inteiro de vereador só com a economia desses 2 milhões e sobrou dinheiro ainda para outras coisas. Tá vendo, Wagner? Isso aí é um assunto bacana. Né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas o vereador é absurdo ganhar 18 mil reais. Mas depende do que ele produz. Exatamente. Depende do que ele produz. É igual aqui. Se ele não produzir nada, é melhor ir embora, né? Aqui nós temos funcionários aqui que são bem remunerados, mas produzem muito. É igual o vereador. O vereador que produz, que procura, que fiscaliza. É o que você falou, 2 milhões de reais. O Wagner se pagou e ainda pagou mais uns 3 ou 4 vereadores ainda. Ali, com certeza. Só com essa economia. Então aí tem essa parte dessas obras, fiscalização, a devolução da taxa de limpeza. Eu fiquei muito marcado com essas discussões, né? Do cara que olha, que lê, que é técnico, que é calmo, que conversa com todo mundo, aquelas coisas todas. E do outro lado tem a parte quando eu fui da Secretaria de Transporte, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito o bilhete único, que foi uma parte feita na Secretaria de Transporte e depois eu fiz a legislação do bilhete único na Câmara. Então eu fiz as duas coisas. Então o bilhete único é uma realidade hoje, da população poder pegar até 4 ônibus dentro de 2 horas, indo em qualquer sentido, tal. São coisas que ficaram aí para a cidade e tal. Isso aí né? E tem várias leis aí, tem uma discussão bem legal de habitação na área de regularização que eu gosto de fazer também. As áreas mais ligadas a essa coisa de engenharia é uma área que eu gosto muito, viu? E você que foi oposição e situação. Qual lado é melhor, Wagner? Qual tem menos pressão e qual tem mais pressão? Olha, porque, assim, quando você tá dando pedrada é tranquilo, né? Não, a população... E depois que vira a vitrine, né? Você, na verdade, são papéis muito diferentes, né? Você sendo situação, você tem o papel de defender o governo, ajudar o governo, corrigir o governo quando ele está errando e, ao mesmo tempo, atender aquilo que você foi eleito, né, para isso. Você sendo oposição, você também foi eleito. E a população espera de um vereador de oposição o papel de oposição. Então, você tem responsabilidades grandes nos dois temas, nos dois campos aqui, né? Seja a oposição ou seja a situação. Se você quiser ficar na oposição, tem muito serviço. Se você quiser ficar na situação, tem muito serviço. Agora, precisa fazer com qualidade os dois.
né? E precisa ajudar a cidade a encontrar um caminho que seja bom para a população, para o próprio município, né? Porque hoje o que acontece? São José dos Campos tem uma série de desafios aí pela frente. A gente tem que combater a desindustrialização daqui, você tem que gerar emprego, você tem que manter a cidade crescendo. Como é que a gente vai fazer isso? Seja no papel de oposição, seja no papel de situação, você tem um objetivo igual, que é melhorar a cidade. É o mesmo. Às vezes você vai num caminho diferente, né? Mas o objetivo no final ele é o mesmo. Obviamente que você disputa o governo para um dia ser situação. Você não quer ficar a vida inteira na oposição. Porque você está sendo na oposição, porque você está falando que o que ele está fazendo, que o governo está fazendo, está errado. E você está falando que ele está errado porque o seu é melhor. E aí você vira a situação para tentar se manter com aquilo que você propôs na época da oposição. Então Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Onde você acha que o Carlinhos errou, Wagner? Aonde você acha que assim, ele conseguiu ser eleito depois de tempos tentando, né? E aonde que você acha ali que ele... Olha, o principal problema ali, Marcelo, foi o momento político nacional. O principal foi isso. Resbalou no Carlinhos ali. Resbalou em todo mundo que era do PT naquela época. Não foi o Carlinhos. Qualquer prefeito do PT podia ter a melhor aprovação do mundo. O Carlinhos estava bem aprovado, com toda a dificuldade. Mas naquela época tinha uma conjuntura política, né, que depois mostrou-se aí, todo mundo sabe aí o que foi toda a armação, mas o que aconteceu? Teve uma conjuntura política que nem se o Carlinhos fizesse tudo, ele não ia ser eleito. E ele fez muita obra, mas não ia ser eleito. Não tinha clima político para ser eleito. Pro PT naquela época, né? Pro PT. Sendo o Carlinhos, se fosse outro também não ia ser eleito. Foi um problema que aconteceu. E o PT, diante de todos os partidos, eu acho que só o PT... que não se fundiu, né? O PT e o PSDB, eu acho, né? Que não se fundiram, né? Os outros partidos todos se fundiram, né? Hoje você não tem mais PFL que tinha... o pessoal foi mudando o nome, foi unificando e tal. A gente tem as federações. Agora o PSDB está numa situação extremamente difícil, que pra mim é ruim. Eu acho que o PSDB não precisava estar numa situação como essa. Mas foi em função de erros, inclusive, que o próprio partido PSDB cometeu ao longo de sua trajetória, né? A omissão dele diante da tragédia que a gente teve no governo anterior do governo federal e, ao mesmo tempo, quando ele perde a eleição em 2014, ele achar que o ideal era aderir ao golpismo contra Dilma. Ele sumiu junto disso daí. Porque ele não conseguiu controlar os extremistas que ele ajudou a criar. E hoje, tocando nesse assunto, então, agora, pra gente... Como é que vocês visualizam hoje Geraldo e Lula junto? Tinham os embates ali no passado, né? Sim, mas teve algo maior para preservar ali, né? Na verdade, nós não fizemos a eleição. Eu participei da eleição de 2022 como candidato a deputado federal. Eu tenho muita alegria de ter participado dessa eleição, que essa eleição daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos olhar lá para trás. Quando for lá em 2050, 2060, nós vamos olhar para trás, em 2022 nós derrotamos o obscurantismo, a destruição. A gente está vendo aí, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Isso não é pouca coisa, não. Golpe de Estado, atentado à democracia, gente que é contra a ciência, que queria destruir o meio ambiente, queria vender o Brasil, queria acabar com tudo. Então, para vencer isso, era necessário unificar com todo mundo que quisesse lutar contra essa situação de destruição que estava acontecendo no Brasil. Então, para mim, eu vejo o seguinte: ter participado daquela eleição e ter conhecido vários atores políticos, seja ele o Alckmin e outros, que se unificaram numa disputa para a gente derrotar o que a gente tinha aqui no Brasil, isso valeu a pena. Lógico que a gente tinha as divergências com o Alckmin, mas quem mudou não foi a gente, foi o Alckmin. E eu não tenho problema. Né? Eu não tenho problema de conversar com ninguém que era do outro lado. E principalmente se a pessoa for do diálogo e defender a democracia. O problema é você ter com pessoas que não querem defender a democracia, que defendem golpe, que defendem destruição. Aí é complicado. Mas se as pessoas que são de bem, que querem conversar pensando no melhor do Brasil, pensando no melhor na cidade, seja ele de qualquer linha política, eu converso. Se alguém quiser discutir um projeto, né? Mas pensando num projeto de país. Eu não posso conversar com quem quer sabotar o projeto do país. Porque o Brasil, pelo tamanho que ele é, pelas oportunidades que nós temos no Brasil, o Brasil precisa ter um projeto próprio.
Ele não pode ficar ali atrelado ao que os Estados Unidos, que China, qualquer outro. Ele tem que ter um projeto próprio. Então ele tem que ter uma Petrobras forte, ele tem que ter uma Embraer forte, ele tem que ter a sua própria tecnologia sendo desenvolvida aqui para o Brasil ter tecnologia para vender no mundo. Tem gente para isso. Tem uma área maravilhosa que Deus nos deu aí, que dá para plantar tudo, rico, construir qualquer né, coisa. É rico de tudo. Então a gente tem que ter um projeto de país. Nós não podemos continuar achando que a gente não pode ser um país com condição de disputar até a geopolítica no mundo. Entendi. Então, assim, o Alckmin foi ótimo ter. Eu gostei de tê-lo como vice. E a relação aqui, como ele é aqui do Vale também, teve vários eventos de campanha que eu tive que estar junto com ele aqui. Junto com ele. Foi legal demais. Eu nunca tive a oportunidade de estar com ele antes desse período. Aí, quando teve a oportunidade, calhou com um monte de coisa legal aí. Agora, voltando aqui... Ele tá fazendo um excelente trabalho como ministro, viu? Ele é inteligente, né, cara? O Alckmin não tem como... Guarda o nome de todo mundo, cara. Se ele fala com você uma vez, se você fala o nome pra ele, daqui a 3, 4 anos ele aparecer aqui, ele sabe teu nome, ele fala tudo as conversas. Guarda muito. É um cara de uma inteligência fora de sério, né? Ô, Wagner, agora voltando pro município. Teve alguma medida impopular que você teve que bancar e, mesmo sendo impopular... De repente, perdendo ali um crédito político, você teve que perseguir e falar, gente, ó, infelizmente é impopular, mas é o melhor. Eu vou falar uma. Uma que deu pancadaria, quase tive que ser escoltado por polícia pra sair de lá. Os comerciantes querendo bater em mim lá. O dia que eu transformei em mão única a rua Aldemo Veneziane no Alto da Ponte. Foi um pau danado. Foi um pau de verdade. E aí teve a reunião. Nessa época você é secretário de transporte. Teve reunião e tal. Eu expliquei o motivo por que tinha que ser mão única. Tinha uma armação política para inflamar os moradores contra nós, naquilo lá. Eu falei, vamos lá, vamos ser franco, transparente, falar o que dá para fazer. E aí eles me cobravam algumas coisas, de fazer isso, melhorar a calçada em tal lugar e tal. Tudo que pediram a mais para fazer, tem que fazer calçada para chegar numa UPA do Alto da Ponte, tem que fazer as melhorias de sinalização em outro lugar, colocar guarda-rei. Falei, legal, vamos colocar tudo aqui, vamos fazer. Vamos fazer porque vamos deixar bonito todo o pedaço aqui. Mas aí eles queriam que deixasse mão dupla. Eu falei assim, não dá, gente. Tá morrendo gente aqui. Tá morrendo gente aqui. E tava mesmo. Tinha todo um estudo técnico mostrando ali a quantidade de atropelamentos e tal. E é provado por A mais B que mão única atropela menos gente, tem menos risco de acidente do que lugar que tem mão dupla. Bancamos fazer. Tive um desgaste violento. Mas vai agora lá e pergunta para qualquer morador se quer voltar à mão dupla. Não quer. Não tem jeito, volta a mão dupla lá. E aí teve alguns que me ligaram, inclusive pedindo desculpa depois. Falei assim, não, realmente ficou melhor. Na realidade... Porque pro comerciante, inclusive, que agora, porque quando é mão dupla, se é mão dupla ali, era mão dupla em outro lugar também. Aí ficava dividindo o trânsito e congestionando e tal. A hora que colocou mão única lá, todo mundo teve que passar por lá. Todos os ônibus, do sentido Zona Norte. Aumentou o movimento do comércio. Aumentou. Eles perceberam, falei, pô, e resolveu o problema do acidente. Na realidade, a Zona Norte, ela vai ser um problema ali para os próximos prefeitos, porque ela ainda é muito encalacrada, né? Ruas pequenas. Mas, na verdade, ela tem você tem ali os bairros consolidados, mas você tem um macro viário da cidade. O que vai acontecer? Você tem a via Jaguari, que daqui a pouco você vai continuar com ela ligando por Urbanova. Vai ter essa via ligando lá por Urbanova. Você vai ter essa obra que está sendo feita a Sebastião Gilberto, tem aquela segunda etapa que seria ligar Sebastião Gilberto com o viaduto Olívio Gomes, fazer a alça. Isso foi uma proposta nossa na campanha de 2020. Na primeira vez que eu fui candidato a prefeito, eu falei, vamos fazer essa alça aqui, né? Porque para tirar aquele, né? E se no futuro, conforme o crescimento e tal, tem uma via prevista por trás do Parque da Cidade, que é o quê? Você continua o fundo do vale, mas isso é bem longo prazo. Bem longo prazo. Você continuar o fundo do vale ali, Teotônio Vilela, atravessando por trás do Parque da Cidade, ligando com a Estrada do Luso. Aí você vai criando eixos ali. Mas são coisas que você vai fazendo à medida que a cidade... Vai pedindo, né? Vai pedindo ou vai necessitando, né? Tem que discutir o que vai ser feito com a relação à questão do banhado. A gente propôs lá, tem que manter o banhado, tem que fazer o parque, tem que fazer a via. Você tem que ligar a via norte e a via oeste. Tem que fazer a continuidade ali. Seja ali na orla do banhado, ali onde era a linha do trem, ou seja lá no fundo, beirando ali o Paraíba, que é o lugar mais fácil. Mais barato, inclusive. Né? Mas regulariza os moradores, organiza ali.
né? Para não ficar aquela bagunça ali. Não sair empurrando, né? Porque você não pode trabalhar com a população que é pobre da cidade numa linha de conflito, de porrada. Você tem que chamar essa população. Não, essa cidade vai ser para todo mundo. Eu vou regularizar aqui o banhado, arrumar, ao mesmo tempo vou fazer a via, vou fazer o parque, arrumar, deixar bonito, vou arrumar tudo que precisa arrumar aqui, entregar o documento pro pessoal da Santa Cruz, que hoje ainda não tem documento. Vamos arrumar os lugares que estão na periferia, dividir. Fala, se essa cidade tem que ser boa de verdade para todo mundo. Então vamos fazer isso. Esse é um compromisso que a gente tem, né? A gente que é do PT, que é da linha social, que é da linha da inclusão, a ideia é trabalhar com todo mundo. E você com 4 mandatos de vereador, praticamente, vamos ser sinceros aqui, reeleito para o 5º, né? Como é que foi a decisão de não ser candidato a vereador e ser candidato a prefeito? Olha, na verdade você tinha uma situação onde era necessário ter um candidato a prefeito no PT, né? O acúmulo que a gente tinha ali de experiência dos 4 mandatos, o conhecimento da cidade, e a discussão foi trabalhando a ideia de um nome de consenso, né, com todo mundo, né? Não foi um debate tranquilo lá dentro do partido, e a ideia era inclusive você apresentar para a cidade um novo modelo de cidade, né? Então, eu tinha o desejo pessoal, é o sonho, eu acho que quase de todo vereador, de um dia ser candidato a prefeito. Né? Eu tinha a experiência do executivo, tinha sido secretário de transporte, aparentemente a avaliação foi positiva, fui um período secretário de governo, quando a gente conseguiu resolver o problema do Teatrão, por exemplo. Na época eu fui secretário de governo e resolvi 2 problemas grandes que nós tínhamos aqui, Teatrão e Via Oeste, né? Que hoje são realidades na cidade, né? E o que a gente precisava fazer? Precisava apresentar uma alternativa para a cidade. E eu topei esse desafio, né? Sabendo que tinha uma possibilidade maior. Não vou te falar que está eleito, porque ele nunca sabe, né, para vereador. Né? Já tinha um mandato consolidado e tal, mas existia diversas pessoas falando: pô, sai candidato a prefeito, você conhece a cidade, você discute isso, você fala com tranquilidade de todos os assuntos. Quando tem que falar que errou, fala que erra também, não tem problema e tal. E aí a ideia foi colocar o nome à disposição e deu certo, né? No sentido da indicação. Não ganhamos a eleição, mas colocamos aí um pouco para a cidade, um pouco da nossa visão, das nossas propostas, né? Depois fui candidato de novo, né? Nessa agora, né? Em 2024, né?